Gente, eu quero agradecer ao Grupo Virtual de Espiritismo Samaritanos da Nova Era, claro, evidentemente, por ter me aceitado através do convite de Delmídio, que muito generosamente me apresentou. E que, de repente, eu vejo até caras conhecidas aqui. Tem a Juscelia de Conceição do Jacuípe, que ela está aí, mas ela entrou e saiu, não sei se ela foi e voltou. Eu ia cumprimentá-la, mas ela saiu. E que a gente vai estar lá dia 29. Dia 29 eu vou estar em Conceição do Jacuípe. E a gente trazendo esse tema, bem-aventurados aflitos, né? Isso é uma preocupação, de certa forma, que a gente tem. Porque o que seria o bem-aventurados aflitos? Vamos fazer uma etimologia da palavra, porque aí vai ficar mais interessante a gente entender. Primeiro diz o seguinte: é um estado daquele que está aflito, óbvio. Sentimento persistente de dor física ou moral, ânsia, agonia, angústia, profundo sofrimento. Bom, profundo sofrimento a gente vai ver que tem causas e tem histórias para a gente entender. A origem da palavra, eu fiz a pesquisa e apareceu em dois momentos. No latim, afflicto omnis, né, que é aflição, opressão, inquietação. E também a palavra aflição vem do grego, né, que diz também que é tiplipsis, e significa ato de prensar, imprensar, que é representado no Antigo Testamento a opressão e angústia do povo de Israel. Né? Isso está em Deuteronômio, está em Salmos. No Novo Testamento, é uma situação de alta pressão, difícil, esmagadora, assemelhando-se a uma tribulação ou a um dilema. Isso está em vários evangelhos, em Marcos, está em João, está em Romanos, está em João, quer dizer, está em Romanos, está em 1 Coríntios, 2 Coríntios, e aí vai. Então, é uma palavra que tem uma abrangência e que a gente tem como base as palavras de Jesus. Vinde, bem-aventurados aflitos, pois eu os consolarei. Então, o aflito é, portanto, um indivíduo que se encontra em uma situação adversa, é uma catástrofe, foi um sentimento bastante intenso, que pode durar muito ou pouco tempo. Ou, né, às vezes, essa tribulação é imposta por uma pessoa ou circunstância, em outras por ele mesmo. E em determinados casos, acreditam alguns, por Deus. Bom, aí começa aquela história de dizer, por que Deus fez isso comigo? Por que Deus acabou comigo? Então, nós temos essa, digamos assim, essa questão de achar que tudo é problema. Mas vou contar uma historinha para vocês, iniciando essa história. Essa história foi contada por Aguinaldo Paviani, acho que todo mundo conhece o Aguinaldo. Na Jornada da Esperança, realizada no Centro Espírita Porto da Esperança, em Ilhéus, entre 2 e 4 de fevereiro passado, onde o tema da jornada era Jesus ontem, hoje e sempre. Quem acessar o canal do CEP tem essa historinha contada por ele, com a maestria. Eu vou botar algumas coisas, mas tem uma maestria dele sensacional. Ele conta o encontro de duas pessoas, de dois amigos, em que eles marcaram em data em um determinado local e que eles foram para lá. O primeiro chegou na frente e o outro estava demorando um pouco. E aí, de repente, ele viu esse amigo demorando um pouco, subindo a rua e abraçando todo mundo, beijando todo mundo, segurando criança, botando no colo, fazendo dengo, um monte de coisa que ele estava fazendo, e lá vinha ele subindo. E lá vinha subindo.
E de repente chegou perto do amigo, ele atravessou, apertou a mão de um amigo, apertou a mão de outro, e chegou para um amigo, meu amigo, e abraçou o amigo. Aí o amigo, claro, se sentiu feliz, ficou feliz da vida, acertou a história. E aí o que aconteceu? O amigo dele olhou para ele e disse, o que houve? Cara, eu era um homem aflito, mas Deus me consolou. Deus me colocou como eu estou agora, feliz, completamente livre, pronto para todo para as adversidades da vida. Eu vou perdoar aqueles que me fazem mal, eu vou andar no trânsito sem xingar ninguém, sem fechar ninguém, eu vou participar da sopa, eu vou participar de todas as doutrinárias do Centro Espírita, eu vou fazer de tudo, porque agora eu deixei de ser aflito, agora eu sou o homem espírita. Olha só, o amigo dele, que estava olhando para ele, disse assim, bom, eu vou lhe dar um presente. Aí ele disse, tá. Aí ele pegou uma arma e colocou essa arma e deu para eles. Não, eu não quero saber dessa arma, eu sou um homem da paz, eu sou um homem que não quero saber de arma. Não, mas fique com ela, eu quero lhe dar de presente essa arma. Se não, não quero essa arma, eu quero deixar essa arma de lado, não quero saber, eu sou da paz. Tá, eu posso deixar aqui em cima da mesa? Aí ele pegou a arma e deixou em cima da mesa. Bom, ele continuou. Vem cá, você tem uma filha de 16 anos, não tem? Ele disse, tem. Ela é linda, acabou de passar em 2 vestibulares para medicina, uma na Universidade Federal e outra na Universidade Particular. Mas é claro que ela vai para uma federal, entende? Claro. E ela é linda, maravilhosa, inteligentíssima. E aí o amigo pergunta para ela, e se você conhecesse um cara que pegou sua filha, sequestrou, colocou ela, fez todo tipo de maldade com ela, como é que você ficaria? Ele ficou em silêncio. Não disse nada. Botou a mão no queixo e disse assim para o amigo, me dá a arma. Então, olha só, as situações que a gente encontra, como diz aqui, são as circunstâncias que a gente encontra dentro das adversidades do nosso dia a dia. É aquilo que a gente tem, é aquilo que a gente busca, é aquilo que a gente transmite isso aí. Então, se nós temos algo a viver, algo a sentir, as aflições são nossas. Vivemos em um mundo cheio de medos, de apreensões, de tentar resolver. O nosso maior dilema, que era antigo, qual era? Era quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Bom, hoje nós sabemos quem somos, filhos de Deus. De onde viemos? Fomos criados simples e ignorantes. E para onde vamos? Para mundos de todos. Bom, só que isso tem uma faixa enorme de tempo nessa história. Mas a nossa maior aflição é saber se Deus, dentro do seu contexto, observa a gente. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, que foi o primeiro da codificação, disse o seguinte, perguntou para eles, na questão 963, Deus se ocupa pessoalmente com cada homem? Ele não é muito grande, nós muito pequenos, para que cada indivíduo em particular tenha alguma importância aos seus olhos? E a espiritualidade responde, Deus se ocupa com todos os seres que criou, por menores que sejam. Nada é muito pequeno para a sua bondade. E aí você diz assim, bom, é como ele diz, até uma folha de árvore, uma folha que caia no chão sem a permissão dele. Todo ele sabe tudo. Até uma folha que cai é com a permissão dele. Então, nós temos que entender essa temática. Na questão 964, diz o seguinte, Kardec pergunta,
Deus tem necessidade de se ocupar de cada um de nossos atos para nos recompensar ou nos punir. E a maioria desses atos não são insignificantes para eles. Ou seja, o que nós temos, a pergunta de Kardec era para entender isso aí. Se aqueles pequenos atos podia passar por baixo baixo da porta, assim que ele olhasse. Deus tem suas leis. Assim responde a espiritualidade. Deus tem as leis que regulam todas as vossas ações, que são 10, que estão na terceira parte do livro, tá certo? Das leis morais. Se as violais, continuam eles, é vossa falta. Sem dúvida, quando um homem comete um excesso, Deus não pronuncia um julgamento contra ele para lhe dizer, por exemplo, foste guloso e eu vou te punir. Ele não diz isso. Mas ele traça um limite. Doenças e, frequentemente, morte são a consequência dos excessos. Eis a punição. Ele é o resultado da infração da lei. Ela, no caso, a doença, a morte, é resultado da infração da lei. Assim, em tudo. Então, veja que, dentro do processo que a gente tem, nós criamos o problema. Quando Deus disse, criou simples e ignorante, e nos deu uma coisa, o livre-arbítrio. Eis o problema. Desse livre-arbítrio começou a juntar os nossos problemas. Porque aí nós criamos uma outra coisa, que é o que determina uma situação maior. E aí a gente vai ver mais na frente. Através da psicografia de João Nunes Maia, o espírito de Miramês, nesse sentido, fala o seguinte, que ninguém consegue contrariar as leis espirituais. A força de Deus a sustenta e dá vida. Negar o próprio Pai é desmantê-lo da consciência e desajuste dos próprios sentimentos. Se você nega, se você se sente orgulhoso, se você se sente vaidoso, você está negando. E aí começam as suas aflições. Começa o desmantelo. Porque você não para e acha que Deus é culpado de tudo. Porque Deus fez isso comigo? Porque Deus levou minha filha? Porque Deus levou meu pai? Porque Deus levou meu marido? Se a gente sabe quem somos, de onde viemos e para onde vamos, a gente começa a entender essas coisas. E a justiça divina. Tá certo? A gente começa a perceber isso aí. Leon Denis diz o seguinte no seu livro O Problema da Dor, que a dor segue os nossos passos e que ela é uma lei de equilíbrio e educação. Quanto à humanidade, sua história é longa lista de mártires. Do decorrer dos tempos, pairando sobre os séculos, rola a triste cantiga dos sofrimentos humanos, ou seja, o causador e a vítima. Nós viemos em cima disso ao longo do tempo. Então nós criamos as vidas e nós criamos os problemas. E se hoje somos melhores que antigamente, acredite, somos. Somos melhores do que antigamente. Da barbárie. Quem era bárbaro? Aquele que nós que queríamos invadir. Ele era o bárbaro e a gente não. Nós éramos superiores. Isso a gente pode ver em Roma, como Roma atingiu os bárbaros. E depende da ótica, né? Quem era o bárbaro? Era quem atacava ou quem... Entendeu? Quem era a vítima? O causador ou a vítima? E ele continua. A queixa dos infelizes vem à tona com tanta intensidade quanto a força das marés. Então, a gente passa a se queixar de tudo. A gente passa a entender que a nossa vida não é isso. Nós não podemos entrar numa de só queixa. Hoje, a gente consegue entender isso. Tá certo? Hoje a gente consegue perceber essa nuance do que seja a queixa. De passar uma vida queixosa. Humberto de Campos, para quem não assistiu,
para quem acessa, tem o livro Reportagens de Além do Túmulo, tem A Queixosa. Está no meu canal, para quem quiser, está lá o Semeador Leal. É só acessar que tem um vídeo com Edna mostrando sobre esse problema das queixas, o que é as queixas dentro desse processo. Então nós temos o quê? Isso. Com 2 mouse aqui, imagina. Então o que nós temos da compreensão da doutrina espírita, que é o consolo apregoado por Jesus? Estrutura-se sobretudo em duas leis divinas. Quais são? A imortalidade da alma e a sucessividade das existências, ou encarnações. Então, quando nós temos esse conhecimento de que nós somos eternos e que nós vamos viver várias vezes, a gente começa a ter outras histórias. Porque a única coisa que nós vamos ter dentro desse processo é a certeza de que nós vamos reencarnar de novo. É isso que a gente tem dentro desse conceito. E para a gente ter uma ideia, seu Arlísio, um grande amigo nosso lá do Centro Espírita André Luiz, ele conta uma historinha dele de 1700 e pouco, de um obsessor dele, que é sensacional, porque ele passava todo dia, o obsessor ficava na escada de uma igreja, e ele passava garboso, passava ponente, direto pelo cara, nem dava atenção pro cara. Esse cara, essa entidade amiga e querida, que eu sempre trato os obsessores como amigo e querido, tá? Eu aprendi isso aí. Porque em algum momento ele foi algo que a gente pode causar problemas hoje. Esse amigo perseguiu seu Arlísio durante séculos. Foram 3 séculos seguindo o seu Arlísio. Que até numa das encarnações da Primeira Guerra Mundial ele também estava lá. Veja o que é isso. O que nós produzimos no passado é o que também nós temos hoje. As nossas aflições, isso são parte das causas, que é o que a gente vai ver. Nesse conceito do seu Arlísio, só para encurtar, mas a história está lá no canal, é só eu procurar lá. Ele conta que numa sessão, ele ia para uma sessão mediúnica e a filha dele estava doente. A esposa dele disse o seguinte: você vai para essa sessão mediúnica? Ele disse: vou. Mas a sua filha está doente, você tem que ficar aqui? Ele disse: não, eu vou para a sessão mediúnica. Por acaso ele foi. Não foi nem por acaso, ele foi. A filha doente em casa. E aí o que aconteceu? O espírito se fez presente na sessão. E aí contou para ele o que tinha feito, que foi justamente em 1700 e pouco. Mas foi feito um trabalho com ele, ele aceitou e disse assim: eu vou aceitar o seu perdão, vou lhe perdoar, quando você voltar para casa a sua filha está doente. Mas por que você inferniza a vida da minha filha? É porque você cresceu tanto que não tem como atingir você, eu tinha que atingir alguém de fora. Veja que essa aflição gerada foi há 3 séculos atrás. Seu Arlísio já tinha mais de 10 anos no Espiritismo. E cuidando, justamente fazendo a caridade. E é onde o Espírito entendeu. E tem mais coisas nessa história, que vocês vão ver lá no canal. Tá certo? Que é uma das histórias. Na nota explicativa de Kardec sobre a bondade e justiça divina, sempre a porta aberta para o arrependimento. Então, Deus sempre deixa a porta aberta para o arrependimento. Tanto é que sempre diz: faça uma oração simples e aberta, com bastante do coração, que a sua prece será ouvida. Então, esse é o arrependimento que a gente quer, que Kardec coloca nessa nota explicativa
sobre essa questão de existência e reencarnação. E ele diz o seguinte mais: isso não aconteceria em uma única existência. Esse arrependimento, ele teria que vir mais vezes. Visto que todos os espíritos tendem à perfeição e Deus lhes fornece os meios pelas provas da vida corpórea, mas em sua justiça lhe faculta realizar em novas existências o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova. Então, se a gente não consegue produzir isso numa pequena prova, na primeira, na próxima você vai. Agora, qual é a grande justiça disso aí? O esquecimento. A gente não vai se lembrar. E a gente pode cair de novo. E assim Deus aceita. Deus recebe. Você vai chegar lá. E essa é a benevolência que a gente precisa entender sobre nossas aflições. Se a gente cria aflição, quer ver que barato? Qual era a nossa grande aflição no ano 2000? Era o fim do século. Ia ser um problema seríssimo. E era o bug do milênio. Qual era o bug do milênio? Na programação COBOL. A programação COBOL, para contar a coisa, ele colocava a data. O problema estava na data da programação COBOL, que era espaço, espaço, barra, espaço, barra. Aí tinha 19 espaço, espaço. Então, se colocasse no ano 2000, 00, ia voltar tudo para 1900. E você ia perder todos os dados, todo o dinheiro que você tinha no banco, ia acabar com tudo. Esse era o bug do milênio. Aí, como não aconteceu nada, conseguiram renovar, arranjaram o outro. A gente continuou nas opções. Qual foi o outro? 2012, o calendário Maia. Arranjaram o calendário Maia para detonar, aumentar nossas aflições, aumentar nossas queixas, as preocupações, e isso, o medo, e isso, a culpa. E nós continuamos com isso. Agora é a data da regeneração, 2057. Olha que barato. Já arranjaram um meteoro para 2100. Já 2100 qualquer coisa tem um meteoro que pode atingir. Mas 2100. Então vem as teorias do apocalipse e tal. Veja quanto nós criamos para nós mesmos. As aflições. E determinamos isso como um ponto crucial em nossas vidas. E o que a gente faz? Continua ouvindo essas coisas. E o que é pior de tudo? Continua discutindo com as pessoas. Continua afirmando o que vai fazer. E aumenta as aflições. Entendeu? Isso é terrível. Então o que a gente tem? O homem consciente de sua inferioridade tem, na doutrina da reencarnação, uma esperança consoladora. Se acredita na justiça de Deus, não pode esperar por toda a eternidade, está em pé de igualdade com aqueles que agiram melhor do que ele. Então, a gente nunca pode pensar, imagina, se está lá na questão 625, quem é Jesus? Modelo e guia. Manja, quando começou aqui, Jesus já era Cristo. Há 4,5 bilhões de anos. Ele já era Cristo e governador de Capela. Pensa no que é isso. Então, se a gente começa a pensar que para chegar, e ele, como diz, todos os espíritos foram criados simples e ignorantes. Imagina nós querendo ser isso aqui agora. Por isso que eu falo, nós somos a melhor versão da nossa vida. Versão Upgrade 2024. Entendeu como é que é? A versão Upgrade 2.24. 2K24. É isso aí. É isso que nós somos hoje. O melhor de nossas vidas. E queremos ser melhor. Mas primeiro nós precisamos acalmar nosso coração. Perder o medo. Realmente entregar-se a Jesus. Ser realmente o aflito. Não aquele que pegou a arma. Mas sim aquele que vai pegar a arma do perdão. Ele vai entender. Ele foi buscar isso aí para ele. Ele foi entender o que era o aflito. Porque falar é bom, né? Não vou negar, não, que depois que eu li as obras de André Luiz, nossa senhora, eu chorava o tempo todo. Eu lia no metrô.
de casa para o trabalho. Eu não chorava no metrô porque ia ser feio, né? Porque é um negócio esquisito, era cheio, lotado. Aí eu saía do metrô e sentava no banquinho e chorava, 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 chorava e depois ia trabalhar. Agradecia pela explicação e ia trabalhar. Isso me motivou a ler o restante do livro, porque realmente é assim, as lembranças que vieram de tudo aquilo que você fazia sem nem tocar. E aí, agora que você sabe, agradece hoje a justiça, agradece aquilo que pode fazer para você. Então nós temos assim, o entendimento espírita para a causa das aflições. Vamos lá. O que tem? São as vicissitudes da vida, são em duas espécies. Se assim quer. Tem duas fontes que são diferentes e o que importa é distinguir isso aí. Aquelas que tem na vida presente e fora dela, no passado. A história do Senhor Livre. E outras, muitas histórias que a gente tem, que a gente trouxe de vidas passadas, né? De maus que a gente fez, de maus tratos que a gente fez a animal, que maus tratos que a gente fez às pessoas, excessos, né? Excessos de toda ordem, né? Muitas das doenças que a gente tem hoje são por conta justamente de passado, e que se a gente souber disso, a gente começa a entender e agradecer, porque podia ser pior. Entendeu? O mal que a gente fez a alguém, se alguém está fazendo esse mal hoje para a gente, é porque a gente fez pior. É por isso que eu sempre agradeço, todo dia peço perdão ao meu obsessor, porque o negócio é sério. Eu não quero ser obsessor de ninguém, quero fazer o máximo de bem possível, porque todos nós precisamos fazer isso. Muita gente fala para mim assim, pô, Ralf, mas você lá no centro está dando sopa e leite, mas isso é assistencialismo. Mas é caridade quando eu vou para o centro e faço, contribuo com o tempo que eu tenho para dar para eles. Isso passa a ser caridade. O que a gente faz é assistencialismo. Mas se você se doa para fazer esse trabalho, você está ganhando bônus hora. Entendeu? Então aí Bezerra de Menezes diz o seguinte, que o maior inimigo que temos de vencer somos nós mesmos. A maior coisa que nós precisamos entender é aquilo que nós temos para nós. Nós temos que vencer a nós. Nós temos que, todos nós aqui, frequentamos casas espíritas. Como é que estão as doutrinárias? Como é que estão as contribuições? Entendeu? Isso, a gente começa a ter uma rixazinha dentro do centro espírita. Centro espírita, quando tem uma rixa, aí é um novo centro espírita que é aberto, logo em seguida. Tem uma rixa, quebrou aqui e foi para outra. E assim vai andando. Toda a rixa que tem dentro do centro espírita vai para um outro. O medo ele continua a dizer, o medo é a covardia de emitir sua luz. Quando nós criamos medo, nós nos acovardamos e não emitimos luz. Nós nos acomodamos, nos fechamos. Não, isso é assim mesmo, não vou nem mexer, porque isso não é problema meu. Entende? A gente deixa de emitir luz. A gente deixa de viver essa luz. A gente deixa de pertencer, de sermos aquilo que nós somos. Luz para o mundo. Farol. É isso que nós somos, farol. Para evitar que alguém cruze um arrecife, que alguém se afunde. E isso é caridade. É isso que nós somos, principalmente nós espíritas. O conhecimento da reencarnação, o conhecimento da comunicação com a espiritualidade, a gente começa a perceber que a vida continua, ela não morre. Nós não temos uma única vida, nós temos várias. E esse, hoje, que a gente está vivendo. E ele tem mais uma. Todos têm sua missão, que é de progredir e amar ao próximo, pois vivemos em sociedade. Olha o que nós estamos fazendo aqui. Nós temos praticamente quase 20 pessoas reunidas aqui. Não,
Entende? Reunindo e conversando sobre bem-aventurados aflitos. Nós estamos trabalhando em sociedade. Cada um pode estar espalhado no mundo todo. Mas nós espíritas não apoiamos os espíritas. Nós não vivemos isso. Nós vivemos isolados, como se fosse em ilha. Ah, se você quiser, venha me visitar, porque eu não vou te visitar. É igual o Instagram, né? O Instagram é mais ou menos isso. Instagram, quando você coloca lá, quanto mais seguidores você tem, você é show. Mas e aí? Você não segue o seu seguidor. E se ele precisar de ajuda? Né? É mais fácil ter zilhões de seguidores do que um zilhão acompanhar um dele. E um pode ajudar o outro. E eu sempre prego essa ideia. Eu só sigo se me seguir. Se aparecer, segue você, aí eu sigo. Mas se aparecer sugestão, pode esquecer, não vou não. Eu prefiro ser honesto nesse sentido e eu ainda coloco lá, se me seguir, eu te sigo. Entendeu? Vai tocando o barco aí. É essa a ideia. Então, voltando para o Evangelho segundo o Espiritismo, diz o seguinte: a quem, pois, culpar de todas as suas aflições, senão a si mesmo? O homem é, assim, em um grande número de casos, o artífice de seus próprios infortúnios. Nós criamos as nossas aflições. Nós proporcionamos essa coisa. E aquilo que eu falei, um dos pontos mais importantes dessa história é culpa e medo. Tá certo? Se naquela hora eu falei que chorei muito, depois é culpa. Eu chorei muito porque eu me vi em situações, eu sabia que pela lei moral eu ia responder. Aliás, vou. E ainda digo mais, ó, já plasmei meu banquinho lá no umbral. Dito feito, já está plasmado. Na hora que eu for para o plano espiritual, como eu sei que eu vou para o umbral, eu já tenho meu banquinho, vou ficar sentado lá e vou tentar conversar com aqueles obsessores que vão estar perto de mim, já falando de tudo. Senta aqui, vamos bater um papo, vamos pedir perdão, faça uma oração para você poder subir. Esse vai ser o papo. Para quem não leu Jacob, leia, tá? Eu voltei a ler Jacob. É bom. O homem evitará, quando trabalhar para o seu aprimoramento moral, tanto quanto para o seu aprimoramento intelectual. Então, nós precisamos melhorar intelectualmente para a gente também melhorar. Tem muita gente analfabeta que moralmente é melhor do que é doutor. Porque não usa prepotência, usa a inocência, usa a simplicidade e que participa melhor do seu dia a dia. Tem uma historinha que eu conto muito, que é muito engraçada. Eu estava numa cidade do interior da Paraíba, chamada Buqueirão. E eu fazia muito show de rock. Eu era radialista na época e locutor, então eu tinha muita coisa. E aí tinha um local, sentado num determinado local, e o tempo todo me chamando de doutor. O tempo todo. E me chamavam de doutor o tempo todo. E aquilo começou a me irritar. Mas na boa, sem criar milímetros. E aí ele me chamando de doutor, uma bela hora eu olhei para ele bem sério. Falei, cara, eu vou provar a você quem é doutor aqui. Posso? Ele disse, pode, sim, senhor. Você sabe trabalhar com a terra? Ele disse, sei, sim, senhor. O senhor sabe plantar na hora certa? Ele disse, sei, sim, senhor. O senhor sabe colher na hora certa? Sei, sim, senhor. E quando dá muita chuva, como é que faz? O trabalho faz? Ele explicou. E o senhor sabe fazer a colheita no tempo certo? Ele disse, sei, sim, senhor. Pois é, eu não sei. Quem é doutor? Entende? Cada um é naquilo que é. E se a gente fizer a rede funcionar, a gente espalha esse amor. A gente espalha os conhecimentos e fornece a cada um aquilo que realmente tem que ser fornecido, que é amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Isso diminui a aflição enormemente. Porque se eu estou sentindo uma dor e compartilho essa dor e alguém faz a caridade de me ouvir,
a gente está começando a andar no sentido do progresso. Não que a gente vai perder as aflições, não. A gente vai andar para o progresso. E a gente vai entender que nós precisamos desse contato, mesmo que hoje, graças a Deus, virtualmente. Graças a Deus. Porque se fosse outro jeito, não ia rolar nunca. E a espiritualidade está se preparando aí. Transcomunicação, intertal, e aí vai. Daqui a pouco, como já dizem, vão deixar os médios de lado só para ouvir direto a televisão em casa. Vai ser legal. Você liga a televisão e está lá um parente seu que já foi conversando com você. Mas isso tem muitas histórias. Muitas histórias ainda têm que vir para que a gente se alivie o coração. Quantas cartas de mãe que estão aflitas porque o filho partiu esperando notícias em centros espíritas e que muitos deixaram de fazer isso, de fazer essa caridade. Muitos não fazem. E a gente fica muitas vezes de piniquinho, pedindo esmola para poder chegar junto, ou no nosso centro espírita tem que visitar um monte de outro para poder conseguir alguma informação, porque a nossa aflição, e a gente pode fazer, é só na hora de dormir de pedir para fazer que você vai. É simples. Mas a gente não faz, a gente complica. Não é? E aí, esse momento de transformação de nossas vidas está onde? Dentro da doutrina espírita. Nossas aflições começam a perder. Podem perceber que muitas vezes nós estamos aflitos e daqui a pouco a gente está calmo. Alguém já passou por essa experiência? Eu acredito que sim. Você fica aflito, daqui a pouco você esquece. Você nem passa, nem vê. E que de repente você foi consolado pelo seu mentor, pelo seu anjo da guarda, por um ente querido que está pronto para te ajudar. Até mesmo pelo seu obsessor, de tanto você trabalhar com ele, ele passa a lhe cuidar também. Chico, tem uma história de Chico que é fantástica. Ele é aflito, nervoso, preocupado, e disse que só ia ficar bem se recebesse uma mensagem de Maria. E ele teimou. Tanto que teimou que Emmanuel foi buscar. E Emmanuel trouxe para ele. Qual foi a frase? Tudo passa. Entende? Para nós, tudo passa. E esse foi o momento também, que foi a época que ele conseguiu aquela imagem de Nossa Senhora, que ele era muito devoto de Nossa Senhora, ele conseguiu aquela imagem nesse momento. Ele estava muito aflito, preocupado, e pediu uma mensagem de Nossa Senhora para poder fazer. E Emmanuel foi fazer, respeitando o livre-arbítrio dele. E a missão dele também. Então, essa convicção de que nós, da doutrina espírita, não vou negar, eu estou aflito, tá? Eu sou um cara aflito, estou. Mas acredito hoje muito mais do que vocês imaginam. Nesses 2 anos, morando em Feira de Santana e frequentando o André Luiz e tendo amigos, assim como Delmídio, Juscelina, que está por aí, veja quantas pessoas a gente está... Veja aqui vocês, a Judete, a Perpétua, a Tereza, a Jandira, o Luiz, a Fábia, a Grace Kelly, a Ana, a Cileide, o Nilson, a Dinalva Macedo, o Selmai Pinheiro, a Juliana, a Lourdes e outros que estão escondidos aqui que não deu para ver. Veja a quantidade de pessoas que a gente tem hoje e que a gente vai começar a discutir, vai começar a viver mundos diferentes e vai poder ajudar uns aos outros e diminuir as nossas aflições. Muitas das pessoas começam... muitas das pessoas que têm familiares que morrem, né, que desencarnam, e a preocupação... Tá, já estou indo, estou terminando. 5 minutos? Tá, estou terminando.
e que a gente não conforta a família, a gente vai querer confortar um morto. A gente tem que confortar a família. Olha o que ele deixou. Entende? Essa nossa, a nossa, é o conhecimento que a gente tem. Do outro lado, já tem um monte de gente ajudando ele. Né? Humberto de Campos tem um monte dessas histórias assim que tem o Santo de Assis, se não me falha a memória, em reportagem dele em túmulo, que está lá no canal, que é justamente coitado do santo. O padre sofreu até dizer chega. André Luiz também traz essas histórias assim do que acontece do outro lado. Então, assim, gente, espero, dentro desse pequeno tempo que foi esse, oferecido pelo grupo virtual de Espiritismo Samaritanos da Nova Era, a oportunidade de estar aqui com vocês. Quero agradecer imensamente. Quero que o amor que eu pude receber nesse momento, mesmo em silêncio, aqui tem um bocado, tá? Mesmo em silêncio, mas eu pude transmitir alguma coisa. E espero, sinceramente falando, que eu tenha conseguido isso. E que possamos trazer esse movimento para perto das nossas casas espíritas, trazer o movimento mais para perto dos canais, né? O Delmídio tem um, eu tenho outro, entendeu? E a gente começar a perceber essas mensagens, porque as mensagens são coletivas, elas não são de uma única pessoa. Não adianta vocês irem atrás de um único palestrante, como eu vi. Nossa Senhora. O palestrante estava lá, casa cheia. O palestrante parou, a casa esvaziou. Entendeu? Foi assim. Então, é algo que aqui na Semana Espírita de Feira de Santana aconteceu isso também. Então, nós precisamos compactuar. Se todo mundo aqui tiver um canal no YouTube, imagina se um seguir o outro e a gente poder trabalhar isso de uma forma virtual. De cada um passar o seu conhecimento. Isso é importantíssimo. E a gente poder trocar ideias. E viver realmente o conhecimento espírita, que é a parte intelectual. E que a gente, com a parte intelectual, a gente cresce moralmente. Que a paz, o amor e a harmonia de Deus esteja sempre presente no coração de vocês. E mais uma vez agradeço o Delmídio, agradeço ao grupo virtual Espiritismo Samaritano da Nova Era por essa oportunidade fantástica. E de arrepiar o coração, porque é muita coisa, né? Querido amigo Malco e Dantas, agradecemos do fundo dos nossos corações por esta palestra maravilhosa, né? E eu vou passar então para o Wilson, que é um dos coordenadores aqui do grupo virtual Espiritismo Samaritano da Nova Era, para ele ter aí o chat, falar um pouco com você também. Valeu, Rafa. Desculpe por poder ligar o vídeo. Você viu gostar. Eu pedi uma cirurgia no olho, no olho, e aí a frente ficou do tamanho. Interessante, não. Tá? Ainda bem que você está conseguindo ver pelo outro, né? Pois é. Ainda bem que tem o outro, né? Porque se tivesse fosse dois, eu não ia conseguir. Ainda mais de meu querido da obrigado pela sua participação. E esse pensamento seu é justamente o pensamento. E nós tínhamos há 3 anos e meio atrás, quando a formação desse grupo virtual. Né? É um grupo que funciona todos os dias, que nós trabalhamos às 22 horas, e é um grupo fraterno, todos os dias do
que dezembro é um momento de Jesus, né? E tem um momento que a própria nossa espírita, ele vai e recebe. Mas eu não entendi não, mas tudo bem. Esse é outro conflito meu, tá? Esse é, mas, ainda bem que no André Luiz a gente manteve as terças-feiras com leite, sem a sopa. Mas Tudo bem. não teve doutrinária, não teve nada. Entendeu? Carnaval, a gente demoniza, condena e tal, tá recebe tudo bem. Prega, tá, né? Tudo bem. Veja só, no carnaval teve o Congeb. Pois é. Teve o E Congeb. aí vai. Enfim, aí temos essas atividades todos os dias. Dia de hoje temos a palestra, temos o estudo das obras básicas amanhã, também na quarta-feira e na quinta-feira também. Na sexta-feira nós temos atendimento da fé. E todos os dias temos atividades, tá? E cada um que faz parte do grupo tem seu centro, vai para apresentar. Temos Teomílio, vai Guarani, Rinaldo, companheiro lá de Brumado, Caeté, temos aqui em Salvador, temos lá em Camaçari. Conceição do Jacuípe, É isso, tá? que é a Juscelia, Juscelina. Não, né? Importa que excesso você vai captar, a partir daqui, sucessivamente. Essa foi a ideia. E bom, então temos aqui algumas mensagens sobre a Juscelia, né, que você falou, da mas depois de Serenal, de amigo, de desejo de luz, de sair para uma reunião com o setor de estudo da fé. Dia 29 eu vou estar lá no Conceição do Jacuípe. De aula de Martina, Fábio Rosa, obrigado pelas reflexões. E de Nova Colômbia, obrigado a Naldo pelas excelentes reflexões. Gratidão por Deus do povo filho de Guarani. Não tem excesso. É isso aí. Boa, Naldo. Boa, Naldo. Vou fazer campanha do não, mas diga não a excesso. Boa, boa, boa. Eu acho que eu vou colocar isso. Vamos colocar isso no vídeo no canal. Entendeu? Diga não ao recesso, bora, porque vai ter outro agora. Eu vi o sobrenome. Então, valeu, obrigado pela explanação. E a Antônio Carlos voltou aí de novo. Pronto. Tá bom, Nilson. Nilson, eu digo para você aí, deu uma rápida recuperação aí na dia. Aqui, tranquilo.
Ouça que nos faz e será mais, mais, oh, te agradeço. De nossa vida, Por essa personagem, pela presença do Espírito, imensamente agradeço a presença de todos. Ok, Antônio Carlos, muito obrigado, meu irmão. Viu, Antônio Carlos, você tem o nome e tem que estar com a gente aqui, né, do Samaritano, lá no Espírito de Guanabiri. E é isso aí, rapaz, viu? Eu digo pra você aí, continua aí divulgando a doutrina espírita através da música. Isso. Legal. E assim, ó, aproveita e assina o nosso canal que a gente vai entrar. Todo mundo aqui assinando o nosso canal lá, o Semeador Leal e o do Delmídio também, tá? Se você tiver canal, na hora que assinar, a gente assina junto. Todo mundo aí assinando os canais, hein? Semeador Leal.